Olá, meu nome é Monique Siqueira, eu curso Zootecnia na UFRPE e eu vou apresentar o trabalho da disciplina Plantas Forrageiras e Pastagem 1, que é ministrado pela professora Messia Virgínia, que consiste numa experiência prática com a planta em casa em tempos de ensino não presencial devido à pandemia da Covid-19. As plantas forrageiras possuem grande importância na produção animal por serem alimentos de qualidade e de menor custo. É desejável que elas possuam algumas características, como capacidade de rebrota, ser perene, resistente ao clima, resistente a pragas e resistente ao corte e ao pastejo. Também é importante que o produtor ele adote o manejo correto para que se tenha uma boa produção. Por isso, o objetivo desse trabalho foi acompanhar a planta cultivada em casa e fazer uma analogia com as plantas forrageiras. A planta que eu escolhi foi a Piteira do Caribe. Piteira do Caribe é o seu nome popular, seu nome científico é Agave angustifolia, pertencente à família Asparagaceae, que origina no México, um ciclo de vida perene e um crescimento que vai de 70 centímetros ou 1,2 metros. É uma planta de regiões tropicais e subtropicais, porém trazendo ao nosso território, é uma planta bastante adaptada ao semiárido. As agaves são plantas que não toleram geadas nem solos encharcados, por isso as suas recas elas devem ser espaçadas, apenas quando o substrato estiver bem seco. A forma da piteira do Caribe ela é bem característica do gênero agave, com folhas rígidas e suculentas, longas e com pequenos espinhos nas margens e também termina com um espinho na ponta. Elas são dispostas em rosetas, coloridas em verdes, e as suas margens elas são mais claras, como podemos observar na imagem. As agaves têm o metabolismo CAM, que é o metabolismo ácido das crassuláceas, são resistentes à seca e toleram bastante sol. Essas são características em comum com as palmas forrageiras, que são cactáceas bastante utilizadas na alimentação animal, principalmente no semiárido brasileiro. A palma forrageira ela possui alta palatabilidade e alta produção de matéria seca. Então, ela é um componente fundamental para a sustentabilidade por garantir forragem de qualidade também no período mais seco e crítico do ano. As agaves são muito utilizadas para paisagismo porque são plantas ornamentais e também para a produção do mezcal, que é um licor típico do México. Uma característica interessante sobre essa planta é a sua inflorescência, que pode chegar até 4 metros de altura. Isso acontece quando a planta ela tem entre 8 e 10 anos de idade. As agaves, elas são plantas monocárpicas, ou seja, elas florescem uma vez na vida e depois entram em senescência, elas morrem. E essa é a minha planta. A primeira foto ela foi tirada no momento da implementação da atividade e eu pude perceber que minha planta ela não estava muito bem. Assim como na segunda foto, ela teve uma piora. Eu pude perceber isso tanto pelo aspecto ressecado das folhas, como também porque eu peguei essa planta muito pequena e ela teve um desenvolvimento, um crescimento muito rápido. Porém, quando ela chegou nesse tamanho, ela parou de se desenvolver. Então, eu associei esse fato ao tamanho do vaso, que estava muito pequeno, e decidi fazer a realocação da planta para um espaço maior. Eu utilizei um vaso com furos no fundo e esse substrato, que é uma mistura de humus de minhoca e esterco de gado. No momento de retirada da planta do vaso, eu pude perceber que ela estava dando bastante brotos, como eu indiquei com essas setas vermelhas, e também que a raiz ela estava bastante compactada, indicando que realmente estava no momento de fazer a realocação de vasos. E essa é a minha planta depois da realocação de vasos e como ela se encontra atualmente, com um aspecto bem diferente e bem melhor que quando ela estava no antigo vaso. E como consideração final, eu concluo que é muito importante observar o desenvolvimento da planta, entender suas necessidades e adotar o manejo correto, assim como nas plantas forrageiras, porque o manejo adequado ele faz com que a planta ela responda positivamente e produza alimento de qualidade. E isso vai ter como consequência um aumento na produção. Eu agradeço a atenção e muito obrigada.